Bom, então, começando aqui oficialmente nosso assunto sobre história do teatro, né? Como eu falei para vocês agora, gente, é um assunto que vai do começo, né? No caso, está lá no último capítulo do livro de vocês, né? Que é do drama à comédia, tá, gente? Então, olha só, pessoal, nossa aula de hoje não vai ser muito longa, tá? Vai ser mais curta, vai ser um pouco mais rápida, certo? Principalmente pelo fato de que, você sabe muito bem que na primeira aula eu não gosto de passar muita informação, né? Porque eu sempre gosto de fazer uma introdução bem dada, né? Porque quando a gente consegue fazer uma boa introdução, o resto do assunto fica fácil demais, né? Fica super fácil o resto do assunto. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. Olha para aqui, para essa imagem. Tá para a imagem não, né? No caso aqui a imagem você já conhece, já deve ter visto em algum lugar, né? Que no caso aqui é representando os dois símbolos, né, do teatro, né? A máscara sorrindo e a máscara triste. No caso se refere aos dois primeiros estilos de teatro, né? Que é a comédia e a tragédia. Comédia e a tragédia, tá? A gente vai falar sobre isso aqui depois. Agora, meus amores, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó, nessa citação, tá? Nesta pequenina frase aqui, tá? Que é uma frase de um professor de arte, de um professor de teatro, na verdade, tá? É uma frase de um professor de teatro, né? Esse professor de teatro, o nome dele é Stanislavski, tá? Esse nomezinho que está aqui abaixo, ó, né? É o Stanislavski, ele é um russo, certo? Ele é um dos professores de arte aí mais, vamos dizer assim, mais importantes, certo? Um dos professores de arte aí, de teatro, aliás, mais importantes da atualidade, tá? Ele já foi ator e hoje em dia ele é professor, certo? E, gente, olha que genial. Eu queria que vocês comentassem também o que vocês acharam, tá? Olha o que essa frase diz. A arte dramática, só para constar para vocês aqui, gente, a arte dramática tem a ver com dramaticidade, tem a ver com teatralidade, ou seja, é você representar, tá? É você representar algo, beleza? Por exemplo, imagine que no carnaval você vai lá e se fantasia, lá no carnaval. Você botou uma fantasia de alguma coisa. Você está fazendo um tipo de arte dramática, você está fantasiado, você está interpretando algo. Todo mundo entendeu, gente, isso aí? Deu para entender bem, né? Dá um joinha na tela aí, quem tem a câmera Sim, ligada. sim, sim. Deu para entender bem nessa questão? Então, a arte dramática é a arte de interpretar. Bem simples, bem rápido, bem objetivo. Tá? A arte dramática é a arte de interpretar. Fechou? Continuando, o artista diz assim, ó, a arte dramática é a capacidade de representar a vida. Mas que vida é essa? A vida do espírito humano, em público e em forma artística. Vamos lá, vamos interpretar primeiro, gente, até essa primeira linha, até a primeira vírgula, aliás. Então, nós já sabemos o que é arte dramática, né? Que é a arte de interpretar, tá? De você atuar, beleza? Bom, ele está dizendo que você interpretar algo é você representar a vida do espírito humano. Meus amores, o que é que vocês entendem com isso? O que seria representar a vida do espírito humano? Para vocês, assim, lembrando que quando você interpreta algo, não tem resposta errada, tá? Então, fique à vontade para falar. Representar os sentimentos. Boa, mas o quê? Outra pessoa pode falar aí. O que é que vocês acham? Lembrando que você pode ficar à vontade, tá, pessoal? É o que está na sua cabeça. A primeira coisa que vem na sua cabeça, quando você fala assim, quando você vê a frase representar a vida do espírito humano, o que é que vem na tua cabeça? Vamos lá, lembrando, não fica acanhado não, As que não tem emoções, resposta errada não, tá? Como é que é, Pedro? as emoções do... As emoções. Beleza, a Clarinha falou sentimentos, o Pedro falou as emoções. Mas o que, gente? O que é que vocês acham? Vamos lá, podem pensar. Lembrando que não fiquei acanhado de falar não, tá? Não tem resposta errada. É aquilo que vem na sua cabeça. Física. Como é que é? Repete, por favor. A imagem física, tipo, quem ele é. Certo, a imagem física, no caso, a aparência física das pessoas e tal, é isso que você quer dizer? Sim, sim. Pronto, beleza. O Arthur comentou algo aqui. Arthur, liga o áudio, Arthur, e fale. Tá perfeito o que você falou. O Arthur comentou aqui representar os pensamentos. Gente, olha que interessante. E se eu falar para vocês, né, provavelmente a maioria que está aqui, né, ficou meio acanhado de falar, provavelmente deve ter pensado mais ou menos a mesma coisa. Gente, e se eu falar para vocês que todos estão certos? Tudo que vocês falaram está correto. Tudo que vocês falaram aqui se encaixa numa coisa só. Quando a gente fala assim, ó, representar a vida do espírito humano, gente,
Eu estou dizendo que eu estou representando todos os aspectos da vida do ser humano. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Então, vamos dar um exemplo legal aqui para vocês. Então, quando eu digo aqui, ó, representar o espírito, né, aqui, representar a vida do espírito humano, o que é que eu posso falar? No caso aqui, o que é que eu estou falando, na verdade? Se liga só. Eu posso dizer para vocês, gente, aqui, ó, abrindo uma caixinha aqui, eu posso dizer para vocês que representar o espírito da vida humana é representar o quê? Deixa eu diminuir aqui a letra. Beleza. Olha só. Eu posso dizer que é representar, como a Clarinha comentou, os sentimentos, tá? Os sentimentos, deixa eu diminuir um pouquinho mais a letra, está um pouquinho grande ainda. Pronto, aqui. Eu posso dizer que eu estou representando o quê? Os sentimentos, as emoções, como o Arthur comentou aí, ó, os pensamentos, tá? Os pensamentos. Olha só, a cultura das pessoas, entendeu? No caso foi o que a Malu comentou, né? A questão da parte física, né? A cultura das pessoas. Eu posso representar fatos, no caso, históricos, tradições. Gente, vocês compreenderam, pessoal, o que significa isso? Quando eu falo representar, ó, quando eu falo para vocês aqui, representar a vida do espírito humano, é tudo aquilo que compreende o ser humano. Tudo aquilo que forma o ser humano. Tá claro, meus amores, isso para vocês? E aí vem a questão. Vem a segunda parte da frase agora, depois da vírgula. Ele diz que essa representação, né, tudo isso aqui que eu acabei de falar para vocês, isso é representado de quê? Em público. Ó, se liga só, olha a segunda parte da frase. Ele diz que tudo isso aqui, ó, é representado em público e em forma artística. Gente, isso aqui é fantástico, isso aqui é genial. Porque, ó, eu pego tudo isso que é o ser humano, que compreende o ser humano, e eu vou expor para as pessoas de que maneira? Em público, para que todos possam ver, né, para que todos possam compreender, para que todos possam ter acesso. E outra maneira, em forma artística. Então não é de qualquer jeito. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que minha querida paixão do meu coração aqui, a Larissa, de repente ela quer dar uma de atriz. Aí ela vai lá, se veste de galinha pintadinha. Olha que exemplo maravilhoso. Se veste de galinha pintadinha e sai no meio da rua, cacarejando. Isso é teatro? Não. Isso provavelmente é porque ela fumou água sanitária, né? Ficou meia doida da cabeça e foi vestida de galinha pintadinha no meio da rua. Né? Então isso não tem nada de teatro. Mas, presta atenção. Tudo é aqueles dinossauro inflável. Agora, detalhe, presta atenção aqui no meu exemplo. Agora imagine que a Larissa, no Dia das Crianças, quis fazer uma ação social para levar brinquedos e levar alegria para aquelas crianças que não têm acesso a isso. Aí ela se vestiu de galinha pintadinha e começou a fazer, a cacarejar para as crianças. Vocês entenderam, pessoal, a diferença? Um foi completamente superficial. Foi só porque ela fumou água sanitária. Ela estava loucona, estava viajando na maionese. E a outra teve todo um significado. Gente, esse significado é exatamente isso aqui, ó. É o que a gente fala de forma artística. Eu acho que não tem como eu dar um exemplo melhor para vocês do que esse. Eu acho que ficou claro para todo mundo, né? Então, quando eu falo, gente, que foi algo em forma artística, significa que é algo que tem significado, pessoal. Então, teatro não é qualquer coisa. Né? Não é o Victor, meu querido amigo do meu coração aqui, o Zé Victor da Silva, dar uma de ator aí, se vestir de qualquer coisa e sair atuando, ou, sabe, no aleatório. Não é isso, cara. Você ser um artista, você praticar o teatro, a arte dramática, certo? Você está, fazer parte da arte dramática, é você ter um significado, é você representar algo. Entende? Gente, vocês já se imaginaram você ter que fazer um papel onde você vai ter que chorar, mesmo no momento que você não está com pingo de vontade de chorar? Imagina aí, você chorar quando está com vontade é fácil. Agora imagina aí, você não tá... Professor, eu sou a maior atriz jogando Among. Among Us, né? Viralizou, né, esse jogo aí de novo. É um jogo antigo que viralizou. Pau, mas mesmo assim eu botar a culpa na pessoa que viu, professor. Né, na verdade, ali a Among Us é um jogo de dissimulação, né? É para dissimular mesmo. Né?
Treinamento. Eu sou a maior desgraçada jogando esse jogo. Voltando para cá, gente, eu acho que foi bem claro para vocês, né? Essa questão do que significa, né? Informa artística, né? Como eu dei esse exemplo maravilhoso para vocês aí, esse exemplo da Larissa Galinha Pintadinha, né? Ela fantasia da Galinha Pintadinha. Né? É um ótimo exemplo para vocês entenderem, né? Quando algo tem significado. Então aí, gente, olha só que interessante. Aí é nesse momento que você percebe que tem muito mais a ver com o significado do que você está fazendo do que com o que você vai fazer ou como você vai fazer, né? No exemplo que eu falei para vocês, a Larissa ela estava vestida do mesmo personagem, né? Galinha Pintadinha, o mesmo personagem. Mas na primeira situação não tinha significado nenhum, e na segunda situação tinha todo um significado especial por trás, certo? Bom, então vamos lá. Já que vocês entenderam esse primeiro ponto aqui, fica mais fácil, então vamos dar uma avançada aqui rapidamente. Já estamos chegando aqui no final da aula já. Né? Eita! É o seguinte, pessoal, essa primeira frase aqui, essa frase aqui do início, se você conseguiu compreender isso, cara, vai ficar muito mais fácil você entender o que realmente é o verdadeiro significado, do teatro. Beleza? Então vamos lá. História da arte dramática. Então a gente vai analisar um pouquinho aqui, avaliar um pouquinho como era o teatro na sua origem. Então, olha só, gente. É tão antiga como a história dos homens na Terra, tá? Então, desde a pré-história que a gente pode dizer que existe teatro, certo? Desde a pré-história. Ah, professor, como assim? Gente, os homens, ó, tô no pré-história, né? E aqui embaixo, ó. Os homens já faziam teatro, ou seja, rituais primitivos. Meus amores, presta atenção nisso, tá? Vamos pensar bem aqui no significado da palavra ritual. Geralmente a gente sempre costuma ver na televisão e tudo mais, a gente acaba tendo uma visão um pouco maléfica, né? Um pouco perversa, né, da palavra ritual. E não é, gente. Geralmente a gente sempre ouve a palavra ritual no significado, né, no contexto de que é algo, né, que é tipo feitiço, algo macabro, né, algo... Gente, resumidamente, pessoal, ritual é qualquer coisa que você faça repetidamente. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Rotina. Exatamente, é tipo uma rotina. Imagine vocês agora que vocês se acordam todos os dias no mesmo horário, escovam os dentes e vão lá tomar o seu café da manhã. Só essas 3 coisas repetidas diariamente, isso é um ritual. Imagine, por exemplo, eu e a minha esposa, nós temos um ritual de toda vez que a gente vai almoçar, a gente sempre, por exemplo, quando eu termino aqui as aulas, ela já está terminando o almoço, e o que é que a gente faz? Eu já ligo a televisão. Eu escuto já falando, deixo... podem se dar aula, vão tomar seu café da manhã. Nossa, eu assisto na TV, velho. Né? Aí o que é que acontece? Quando termina aqui a aula, eu já me levanto, ela já está terminando o almoço ali, aí eu já deixo a televisão ligada, já boto na série que a gente está assistindo, já deixo no ponto certo, aí eu já vou fazer a salada, enquanto eu estou fazendo a salada, ela já está colocando as coisas na mesa, né, para a gente poder fazer os pratos, e aí a gente senta praticamente no mesmo tempo, com tudo prontinho, tudo certinho, e só dá o play. Todos os dias nós fazemos isso. Isso é o quê? Isso é um ritual. Deu para entender, gente? Quando eu morava com a minha mãe, antes de eu me casar, a gente tinha um ritual de assim, o café da manhã e almoço era meio zoado, né? Porque todo mundo trabalhava em horários diferentes, mas sempre no jantar, a gente jantava em família. Sempre às 6 horas, de 6 para 6 e meia, a gente ia lá comprar pão, comprar manteiga, ou às vezes minha mãe fazia cuscuz, fazia alguma coisa e outra, e a gente só jantava quando estava na mesa. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Isso é o quê? É um ritual. Deu para sacar, pessoal, aqui? Deu para entender bem, né? O significado de ritual. Né? Então, resumidamente, gente, desde a pré-história, que os homens faziam esses rituais, ou seja, essas coisas repetidas. Tá? Essas coisas repetidas. Beleza? Vamos lá, Raíssa, meu amor, presta atenção aqui, tá? Depois a gente combina a resenha. Tá? Presta atenção aqui. Então, se liga só, gente, aqui no Tino Slide. Quais eram os rituais comuns que eles faziam na época? Primeiro, festejos com danças e guerreiros. Segundo, imitação da realidade envolvente, ou seja, eles imitavam animais e tentavam imitar som de pássaros, né? O som de algumas coisas e tal. E terceiro ponto, desejo de atrair a boa vontade dos deuses. Então, eles faziam alguns rituais ali para os deuses. Como tem um exemplo aqui, ó, rituais de caça. Tá? Rituais de caça. Mas aí eu posso até ampliar mais, gente. Rituais de caça, rituais de guerra, rituais de casamento, rituais na hora do parto, né? Quando alguma mulher estava grávida ali para ter o parto. Bom, eu acho que dá para entender, né, pessoal? Tá claro para todo mundo isso aí? Tá bem fácil de entender, né?
Então, a gente considera, pessoal, que assim, o teatro ele é muito antigo, tão antigo quanto a própria história, tá? Quanto a própria história. Por isso que a gente pode dizer, né, a grosso modo, né, entre aspas, a gente pode dizer que o teatro ele surgiu lá na pré-história, certo? Bom, então só para a gente poder encerrar nossa aula de hoje aqui, tem aqui alguns exemplos, né, algumas pinturas rupestres. A gente já viu isso aqui lá no 6º ano, né, o que é uma pintura rupestre, né, aquelas pinturas feitas nas cavernas. E aqui mostra alguns rituais, ó. Você pode ver aqui nessa imagem aqui à sua direita, tá? Aqui do seu lado direito, você pode ver uma imagem que mostra muito bem, né, gente? Olha só. Provavelmente aqui, ó, 2 caçadores, né, ó, fazendo um ritualzinho aí de caça, né, comemorando a caça. Você pode ver um animalzinho aqui ao meio, abatido, né? E aqui embaixo você pode ver 2 pessoas comemorando, né, a caça. Então isso aqui provavelmente era um ritual de agradecimento, né, pela caça. Aqui você pode ver homens caçando, tá? Aqui, ó, então já era outro tipo de ritual, né? Caçar na mesma época, no mesmo local. Tá bem, gente? Então aqui é só para vocês poderem entender na prática o que eu quis falar com... Ele sabe desenhar mais do que eu. Mas porque você não treina, cara. Desenho não é dom, não, tá? Esqueça esse negócio. Ah, porque fulano tem dom para desenhar. Isso não existe, gente. Para desenhar o que eu desenho hoje, sabe quantos anos tem, gente, que eu desenho? 20 anos. Eu tenho 29 anos hoje. Hoje eu tenho 29 anos. Eu desenho desde os meus 9 anos de idade, pessoal. Eu desenho, né? E vai fazer mais anos ainda, porque agora, daqui a 9 dias, no dia 1º de novembro, estarei completando mais um aninho de vida, né? Vou chegar ali nos meus 30 aninhos de ano, né? 30 anos de vida. Né? Parabéns pra... Não, ei, é só daqui a 9 dias, pô. A sua internet tá muito rápida, Vai ser viu? igual daquilo, um copo de água. Pode chamar a gente. A sua internet foi muito rápida, viu? É só daqui a 9 dias, só dia 1º de Vai ser igual daquilo, um copo de água. Enfim, gente, então é isso por hoje, tá? Então, a partir da próxima aula de arte, nós iremos continuar a partir de civilização grega, certo? Então, a gente vai ver aí, né, o grande auge do teatro, né, e tudo mais, certo? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, né? Então, na nossa aulinha de hoje, pessoal, o que vocês têm que entender é isso, né? Que o teatro, ele não é apenas algo superficial, que você vai lá e se fantasia e fala um monte de fala aleatória. Ele é algo que tem significado, né? Ele é algo que ele mostra, quando assim, representar a vida do espírito humano. Ou seja, ele representa todas as coisas do ser humano, mas de uma forma artística, ou seja, de uma maneira que tenha significado. Beleza, meus amores? Então, na próxima aula, iremos continuar a partir desse ponto aqui, sobre civilização grega e o teatro grego.